Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Neste vídeo vamos falar de medidas de localização em estatística. Então, medidas de localização. Nós temos vários tipos de medidas de localização, como por exemplo a média, a mediana, a moda, máximo e mínimo. Estes valores dão-nos alguma informação sobre como a nossa distribuição está, peço desculpa pelo pleonasmo, mas está distribuída. Ou seja, eu tenho uma série de valores, neste caso é o meu exemplo, e eu quero saber como é que os meus valores estão distribuídos nesta amostra. A média é a soma de todos os valores a dividir pelo número deles, ou seja, é a soma destes valores todos que eu tenho aqui, 1, mais 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 4, por aí fora, até ao 7, a dividir por 14, porque só tenho aqui 14 números, ou seja, o n, que é o número de elementos que constitui esta amostra, é 14. Então eu somo estes valores todos e divido por 14 e vou obter 3,86. É a média desta amostra de valores. Depois tenho a mediana. A mediana é o valor do meio da distribuição, ou seja, neste caso eu tenho uma distribuição que é par, tenho n igual a 14, então o meu meio vai ser o nada. O que se costuma fazer é somar este valor a este valor, dividir por 2 e terei o número da mediana. Este número, neste caso, será 4 porque são iguais de um lado ou do outro e terei a mediana 4. A moda é o valor com maior frequência, ou seja, é o valor que aparece mais vezes, e aqui claramente podemos ver que é o 4 que aparece 5 vezes. Depois a seguir só temos o 7, o 2 e o 1 que aparecem 2 vezes, e o 3, e o 5 e o 6 que só aparecem uma vez. Então o 4 é a moda desta distribuição. O máximo e o mínimo são os valores máximos e os mínimos da distribuição. Neste caso 7, o máximo, e o mínimo 1. Sempre que a moda e a média e a mediana forem iguais ou muito semelhantes, nós podemos dizer que a distribuição é simétrica. Neste caso, este exemplo não é um bom exemplo porque tenho poucos valores, só tenho 14, e não consigo ter, apesar da média ser muito parecida com a mediana e com a moda, está lá quase, nós vamos ver já a seguir na parte prática que a distribuição não é bem simétrica, mas para lá caminha. Outros valores de localização de medidas são os percentis ou quartis. O percentil 25, também denominado como primeiro quartil ou quartil inferior, são os 25% os primeiros 25% da distribuição, ou seja, os primeiros números que calham neste intervalo pertencem ao percentil 25 ou quartil 25. A seguir temos o segundo quartil, que é a mediana também, porque o primeiro quartil 25% mais o segundo quartil dá 50%, que é exatamente a mediana, que é o valor do meio da distribuição. Depois temos o terceiro quartil, que já é 75%, e o quarto quartil é 100%, é entre 75% a 100%. A diferença entre percentil e quartil tem a ver que o quartil é fixo, um quartil é sempre 25% de qualquer coisa. Ou seja, o primeiro quartil é os primeiros 25%, o segundo quartil são os segundos 25%, que é entre 25% a 50%, o terceiro quartil é entre 50% e 75%, e o quarto quartil será entre 75% e 100%. O percentil, também podemos dizer que é o percentil 25, ou o percentil 50, ou o percentil 75, mas eu já posso dar outros nomes ao percentil, como por exemplo percentil 10, percentil 20, ou percentil 90. O percentil é uma palavra que se calhar é familiar para quem já teve filhos, quando as crianças nascem e depois daqueles primeiros anos de crescimento, eles são medidos, o peso, a altura, perímetro encefálico. Isso tudo está tabelado numa tabela em que tem uma mediana e depois tem para baixo os percentis inferiores, 25, 15, 5, e depois tem os superiores, tem 60, 75, 85, 90, 95, e essas medidas que nós fazemos às crianças depois vão sendo enquadradas nessa curva que nos vai dizendo se a criança está a crescer de acordo com as expectativas dessa curva.
Na nossa distribuição, o primeiro quartil está ali no 2, o segundo é o 4, como já tínhamos visto a mediana, e o terceiro quartil está no 5, que é os 75%. Estas são as medidas de localização assim, mais usadas em estatística e que logo à partida nos dão alguma informação sobre a nossa distribuição. Então, agora aqui no R, vou utilizar o exemplo que eu tinha ali na apresentação e vou correr este código para vos mostrar como é esta distribuição graficamente e onde se localiza a moda, a média e a mediana nessa distribuição. Se não perceberem o que é que este código faz, não se preocupem. Eu tenho um vídeo que está na descrição onde eu vos explico todas estas funções que eu estou a escolher aqui e a utilizar, que é um vídeo dedicado já à programação em R. Ora, eu vou correr este código e o que me aparece é isto. O que é isto? Ou seja, tenho a média, aqui, a moda e a mediana. Depois aqui em baixo tenho um resumo dos valores dessa distribuição, ou seja, tenho o mínimo, obviamente tenho 1, tenho o máximo, que é 7, depois tenho a mediana, está aqui, 4, a média, tenho aqui, e depois tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil. Reparem que o primeiro quartil e o terceiro quartil não dão números exatos, dão valores decimais, mas aqui estamos a falar de números inteiros, por isso o que nós teríamos que fazer era arredondar, neste caso arredondaríamos para 2 e aqui arredondaríamos para 5, que é o valor correto do terceiro quartil. Em baixo temos o gráfico que nos mostra a distribuição dos valores, ou seja, 2 uns, está certo, 2, 2, 1, 3, depois temos aqui os 5, 4, ou seja, esta linha vermelha é a média, a linha azul é a moda e também seria a linha verde, que também seria a mediana, mas elas estão sobrepostas e não se vê aqui. Depois tenho os restantes valores. Ou seja, em termos de simetria, nós se calhar podemos ver que há alguma simetria, ou seja, este valor é o único que está aqui a destoar relativamente a este. Se este só tivesse um valor, ou seja, se o 2 só aparecesse uma vez, eu teria uma distribuição assim e seria totalmente simétrica. Por isso, aquela questão que nós vimos aqui nos slides em que a moda igual à mediana igual à média é uma distribuição simétrica, aqui nós podemos provar, ou pelo menos podemos demonstrar que esta distribuição é quase simétrica, podemos assumir que é simétrica, apenas porque este valor não é igual a este, mas podemos assumir que existe uma simetria nesta distribuição. Outro exemplo, para agora um exemplo que vai ter 100 valores, ou seja, é um n igual a 100 e que vai ter valores entre 20 e 60. Mais uma vez, não se preocupem se não conseguirem perceber este código. No vídeo que eu tenho na descrição eu explico o que é que estou aqui a fazer. Eu agora vou correr e vai-me aparecer agora outro tipo de valores, ou seja, eu vou ter uma média de 39, ou seja, neste exemplo eu criei idades entre 20 e 60 anos que são geradas aleatoriamente, 100 idades, e os seus valores são, ou seja, eu posso ter valores repetidos dentro desta amostra. Se vocês quiserem ver, eu vou pôr aqui a amostra, idade 1, e tenho aqui todos os valores da minha amostra. Isto é a minha distribuição, aqui em baixo. A verde tenho a mediana, a vermelho tenho a média e depois a moda está azul, como podem ver, está um bocadinho deslocada da mediana e da média, ou seja, esta distribuição não é simétrica. Se eu agora correr outra vez este exemplo, como ele vai-me criar valores aleatórios, eu vou ter valores completamente diferentes. Reparem que agora ele gerou outra vez outros valores. Mais uma vez agora tenho a média e a mediana mais afastadas, ou seja, a média 41, a mediana 43,5 e a moda 48. Já estão ligeiramente afastadas. Mais uma vez esta distribuição não é simétrica. Vamos gerar mais uma vez, só para vocês verem outra geração. E aqui a moda, reparem que eu tenho, eu vou tirar as linhas para vocês verem melhor os dados. Eu tenho várias modas. Tenho 1, 2, 3, 4 valores que têm 5, que aparecem 5 vezes.
seja, a sua frequência é de 5 vezes. Eu, no meu código, apenas estou a selecionar a primeira moda que aparece no código, por isso ela seleciona esta, mas podia selecionar qualquer uma delas, que são modas. Esta é uma distribuição multimodal, ou seja, tem mais que uma moda. Se tivesse 2 era bimodal, se tivesse 3 era trimodal, para ir para cima podemos dizer multimodal. Não é simétrica, porque elas não são iguais, nem moda, nem mediana, nem média não são iguais, e diferem bastante a moda. E aqui em baixo temos o resumo desta nossa distribuição. Mínimo e máximo, 20, 60, claro, é os valores que eu pus como limite. Primeiro quartil, 31. A moda ainda é abaixo do primeiro quartil. A mediana, 43. Média, 41,1. Terceiro quartil, 50. E máximo, 60. Noutro exemplo, agora já mais próximo da realidade, eu tenho esta distribuição que já é mais bonita, e esta sim realmente já temos aqui alguma simetria. Podem ver que eu tenho moda, média e mediana muito próximas uma das outras. E agora, se correr outra vez isto, vocês vão ver que a moda, a média e a mediana não se afastam muito uma das outras. Estão sempre mais ou menos próximas, apesar de se afastarem ligeiramente, não há um grande afastamento delas. Por muito que eu corra este código, elas vão estar sempre muito próximas uma das outras. E isto porquê? Porque eu estou a criar aleatoriamente e artificialmente uma distribuição de dados em que esta função que vai fazer vai-me criar uma distribuição de dados, e vou fazer um mais bonito, ok, aqui, que é mais perto da realidade. Ou seja, se eu pegasse numa população, ou num universo de pessoas de uma cidade ou de um país, eu ia ter mais ou menos uma distribuição assim, ou seja, ia ter mais pessoas com idades nestes valores do que mais pequenas ou mais velhos. Até se fosse em Portugal íamos ter poucos pequenos, porque a natalidade não está muito boa em Portugal. Aqui para cima também se calhar não íamos ter muitos, porque infelizmente com esta história do Covid e a pandemia estão a falecer pessoas mais idosas, e o que vai acontecer é que este grupo de pessoas aqui desta idade vai ser menor. Então vão ficar mais no meio. E isto seria mais ou menos, teoricamente, claro, seria a distribuição das idades, que é uma distribuição que é chamada distribuição normal. Nós não vamos falar disso agora neste vídeo, vamos falar noutro vídeo, um vídeo só dedicado à distribuição normal, o que é uma distribuição normal e porque é que ela é tão importante. Mas é só para vocês perceberem que quando a distribuição é simétrica ou quando ela é normal, estes valores, moda, média e mediana, não fogem muito uns dos outros. Enquanto que aqui, neste exemplo, a nossa distribuição já não é nada normal, é uma distribuição até um bocado uniforme, então a média e a mediana andam ali mais ou menos juntos, mas a moda anda de um lado para o outro, ou seja, não há simetria neste exemplo. Foi mais um vídeo de Yogi Curioso. Se tens dúvidas ou se queres deixar alguma sugestão, deixa nos comentários e não te esqueças de subscrever este canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.